Corpo de Bombeiros iniciou hoje a retirada dos escombros do edifício que desabou em um incêndio na madrugada do dia 1º em São Paulo. Escavadeiras, trator e caminhões são usados pelas equipes de resgate, que buscam 4 pessoas desaparecidas. Como ouvimos aí no Brasil em um Minuto, o trabalho dos bombeiros nos escombros do prédio de 24 andares que desabou em São Paulo. Nós vamos falar sobre essa tragédia com o engenheiro civil e perito Marcos Stort. Marcos, boa noite, obrigado, viu, por participar aqui com a gente. Dá para ter uma ideia dos motivos de ter acontecido essa tragédia, a parte o fato da invasão do prédio, aquela coisa toda que a gente já sabe. Mas o que causou o desabamento do edifício? Bom, nós não temos ainda uma opinião formada porque é um acidente. Claro. Né? Mas certamente a somatória de fatores de uma ocupação inadequada, ou seja, a quantidade de pessoas num prédio que era comercial, materiais inflamáveis como madeira, colchão pelo chão, buchão de gás, eletrônicos, sobrecarregando inclusive as instalações elétricas essas que também provavelmente eram de origem ilegal, são normalmente as causas que provocam uma situação dessa natureza. O calor do incêndio, o superaquecimento da estrutura também contribui também para esse tipo de acidente? As nossas normas técnicas atuais, nenhuma norma é feita para evitar um incêndio. Claro. Mas nós temos um período mínimo que uma estrutura de concreto deve suportar antes dela sofrer esse tipo de implosão, ou de queda, ou de ruptura, que hoje, pelas normas atuais, é de 2 horas. Você imagina, aquele prédio, ele acabou se implodindo com 1h30. 1 hora, aproximadamente. Para um prédio da década de 60. Então, nós não podemos exigir muito mais do que isso. E a função desse período restrito de tempo é para que permita que as pessoas possam sair do local e que você possa proteger o patrimônio ao redor, porque normalmente a chegada do Corpo de Bombeiros é muito rápida. E no caso específico, deve ter levado uns 5 minutos pela região onde estava o prédio propriamente dito. Agora, uma estrutura submetida a temperaturas acima de 600, 700 graus Celsius em concreto, aliado ao aspecto de que aquele prédio era um prédio tipo o processo construtivo, pele de vidro, que nós chamamos de curtain wall, mas não havia... Ele chegou a ganhar prêmios de arquitetura na época, Sim, o prédio, pela prédio beleza premiado, dele, porque ele tinha isso. toda uma frente envidraçada, né? Inédita para a época. Sim. Não podemos esquecer que o prédio é da década de 60, exatamente, né, Marcos? E que foi tombado pelo patrimônio histórico, se não me falha a memória, em 1992. Sim, já estava tombado. Ou seja, não havia nenhum obstáculo físico também na fachada para a progressão dessa intensidade de chamas. E, obviamente, uma estrutura de concreto submetida a essa temperatura tão intensa, ela inevitavelmente ia sofrer um colapso. Pela imagem, a gente percebe que houve um desabamento quase que instantâneo, né? Quer dizer, todos os pavimentos entraram em colapso, né? Quer dizer, não houve um tombamento, né? Ainda bem, né? Ele caiu, sim. Ainda bem. Ele caiu sobre ele próprio, né? Lembre-se, isso aconteceu em outros eventos que nós tivemos notícia, porque a partir do momento que você fragiliza alguns dos pilares de sustentação, e o incêndio começou no 5º pavimento, andar, que é o que a gente tem notícia, sim, obviamente virou um castelo de cartas. É um joguinho de Lego, uma peça... Ele pede a base e aí desce vira, tudo, na verdade. É mais ou menos por aí. A ruptura da estrutura certamente foi provocada pelas chamas tão intensas, que por sua origem é a somatória desses fatores, que logicamente eu espero que com este evento se volte os olhos mais friamente para todos os outros dezenas, se não centenas na cidade de São Paulo, e talvez milhares no nosso país, que estão sofrendo a mesma circunstância. Nós temos situações aqui em Santos iguais. Preocupantes. Iguais de prédios ocupados ilegalmente, indevidamente, em condições que eu acredito que sejam muito semelhantes ao que aconteceu no edifício do Largo do Paissandu, em São Paulo. Eu vi a declaração de alguns bombeiros, né, no dia da tragédia, alegando que o fato da ausência do elevador e só a existência do poço do elevador também teria contribuído para que o fogo se alastrasse de uma maneira mais rápida. Sim, porque isso vira uma chaminé, né? Você observe que toda a edificação hoje, ela tem uma área de escadas e de elevadores confinada, para que não haja uma progressão
dessas chamas com tanta facilidade. É uma exigência hoje, inclusive, né? Com porta-fogo e assim por diante. Né? Isso é um agravante, mas lembre-se, a quantidade de material que nós tínhamos inflamável em todos aqueles pavimentos, obviamente, provocou uma circunstância que, felizmente, pelo que nós saibamos até o momento, foram poucas vítimas, né? Ou seja, houve tempo hábil para a grande maioria das pessoas saírem do local. Porque poderia ser uma tragédia. Poderia ser uma tragédia. Poderia ser uma tragédia. Aqui no caso dos prédios em Santos, quer dizer, existe uma preocupação em relação a isso? Quer dizer, há uma avaliação em relação a esses prédios, principalmente os mais antigos. Lá no centro da cidade, a gente sabe, no centro histórico da cidade, tem muitas casas, principalmente também, né, em situação de puro abandono. Existe uma preocupação em relação a isso? Um levantamento até em relação a isso? Nós temos, inclusive, uma lei em Santos de inspeção predial. Eu acho que todo o poder público ele se movimenta nessa situação. O que falta, no meu ponto de vista, é uma articulação coordenada de todos esses órgãos públicos para que, efetivamente, primeiro, que não ocorra a invasão. Segundo, que no caso dessas casas que você citou, elas não necessariamente são invasões. Elas podem ser locações, sublocações de sublocações, que acabam virando... Mesmo esse lá em São Paulo, muitos dos moradores que estavam lá alegaram que pagavam aluguel lá. Eles mostraram recibos na televisão. Pagamento de aluguel. Um dos cuidadores, que assim ele se identificou, disse que ele estava cuidando do prédio, que a função dele é esta, de identificar edificações que ele possa ocupar, invadir, né? E colocar as pessoas que necessitam de moradia dentro dessas edificações. Nesse caso, como evitar essa morosidade que acaba ocorrendo por parte do poder público? Porque nesse caso também, voltando ao caso específico de São Paulo, o prédio era da União. Isso mesmo. Que de alguma maneira também já estava concedido para a Prefeitura de São Paulo, que alega que não, que estava em negociação. Aí começa esse jogo de empurra. E enquanto isso, quer dizer, não faz pouco tempo, né? Já há bastante tempo que está esse imbróglio. Sim. Houve a invasão, as pessoas estão lá, quer dizer, aí também não tira as pessoas de lá e acaba gerando essa tragédia que é inaceitável. Se nós olharmos, o principal responsável em qualquer país sempre será o município, porque o município é que sustenta toda a estrutura. E onde está localizado, né, especificamente também. E essas ações, elas precisam realmente ser implementadas. Repetindo, nós temos leis para isso, nós temos normas técnicas hábeis para isso. Houve vistoria por parte dos bombeiros, houve vistoria por parte da Prefeitura da cidade de São Paulo, houve comunicação com a Procuradoria, com os outros órgãos Houve competentes. peritos que alegaram que não corria risco, né? E o Ministério Público alegou que, né, não ia tomar nenhum tipo de providência porque não havia risco de queda. Quando você vai fazer uma inspeção predial, obviamente, aquilo que foi feito na época, identificou que havia lixo acumulado, ocupação indevida, instalações elétricas inadequadas, mas se não se identificou sinais de que pudessem provocar uma ruína, que são trincas, rachaduras, inclinação da edificação, situações em que a estrutura está deslocada do seu eixo, não houve uma identificação clara nesse sentido. Então, ninguém em sã consciência faria uma alegação de que, pura e simplesmente, ele iria ter um risco de se cair ou de implodir, porque nós estamos falando de um acidente grave, que é um incêndio. E onde ocorre um incêndio, certamente nós vamos ter situações de risco. E isso, obviamente, deve estar acontecendo nas edificações limítrofes vizinhas àquela que sofreu o colapso. Porque você imagina... É uma igreja, né? Inclusive, a igreja, lá do lado, que não ficou diria, afetada, mas o prédio do lado, né? E o prédio em frente chegou a pegar fogo num andar, também, né, do prédio os 4 últimos andares já estão hoje sob suspeita. Porque você imagina, a estrutura também sofreu temperaturas muito elevadas. E aí, nesse caso, tem como reverter essa situação? Normalmente, você ou vai demolir aqueles andares, ou fazer... Que é a única solução para esse caso. Ou fazer um reforço estrutural. Dá para fazer esse tipo de reforço estrutural? Dependendo da circunstância, sim. Dependendo da circunstância, sim. Mas já começa como um trabalho de risco, né? É verdade. E aí eu até lhe pergunto, quem de nós tem coragem de entrar numa estrutura sinistrada por um incêndio? Com certeza eu não. Agora, Marcos, em relação às edificações que são tombadas, por exemplo, pelo patrimônio, que dificulta muito a solução dessa situação, né? Porque o proprietário, de alguma maneira, às vezes não quer que
imóvel seja tombado, né? Porque dificulta qualquer tipo de obra e assim por diante. Aí acaba abandonando esse imóvel e o poder público, que simplesmente tombou, também não toma providências para que ele seja recuperado. Tem que impor qual é a a lei. saída para esse tipo de situação? A saída é realmente a prefeitura intervir, executar as obras que tem que garantir, porque isso está na Constituição Federal, isso está no Estatuto das Cidades, isso está no Código Civil, que você tem que preservar essa situação. A prefeitura, no caso, pode, por exemplo, entrar lá e recuperar esse imóvel. Sim, porque é uma situação de risco, que nós temos visto ultimamente com uma situação mais contumaz, relativa às marquises em Santos, que também é um partido de arquitetura muito comum da década de 40, 50. Bem antigo. Porque nós não tínhamos shopping, nós tínhamos que abrigar as pessoas para poder transitar nas ruas de comércio, principalmente. Era essa a função única dessas basicamente, lajes? Sim. Basicamente para você poder ter conforto e proteção à chuva e ao sol, para poder circular nessas regiões. Não havia uma outra função. No centro, né? Hoje o comércio era todo lá, né, principalmente. Hoje, infelizmente, tem uma função inadequada. Se você olhar as marquises, você vê um acúmulo de lixo, equipamento de ar-condicionado, depósito de materiais que são inservíveis sobre essa estrutura que, inclusive, não foi projetada para isso. Nós temos visto uma ação mais sistemática da Prefeitura de Santos nesse sentido. É verdade. Por que não estender para as edificações como um todo? É verdade. Quero agradecer aqui o engenheiro civil e perito Marcos Stott. Muito obrigado, viu, Marcos, pela entrevista e uma boa noite para você. Muito obrigado a vocês também pela oportunidade de esclarecer. Esta edição do Caderno Regional termina aqui. Você fica agora com a transmissão ao vivo da abertura dos Jogos da Unisanto. Uma boa noite para você e até amanhã. Tchau.